Eu queria que você falasse comigo assim: a minha vida é o reflexo do perdão. Você só está sentado aqui nesta noite porque um dia você recebeu Jesus Cristo como Salvador da sua vida. E o perdão de Deus, através de Jesus, faz você ser o que é. Agora não pense como casal, pense como pessoa. O perdão de Deus na sua vida faz você ser quem você é. E a partir daí, tendo esse conhecimento, tendo essa verdade na sua vida, você não só vai conseguir ter um relacionamento com as pessoas em sua volta, como principalmente relacionado ao cônjuge ou ao casamento. Para a gente começar, eu queria ler um texto com você, Mateus, capítulo de número 18. Eu não sei se está funcionando aqui, Nata. Deixa eu ver se está aqui do jeito. Não está. Se quiser, pode passar para mim. Isso. Está bem curtinho, mas você vai acompanhando aí. Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 27. Eu quero pensar um pouco com você sobre esse assunto, sobre perdão. E eu já começo a pregação pedindo perdão, porque a Bíblia diz que não há homem na terra que não peque, e aquele que diz que não peca é mentiroso porque já pecou. Então a gente às vezes comete erros por palavras, pensamentos, ações, mas o nosso Deus é o Deus que está no céu, Jesus à sua direita intercedendo por nós, e eu louvo a Deus que esse texto está na Bíblia. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mateus 18, verso 23 a 27 diz assim: o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Teve misericórdia dele, cancelou a dívida e o deixou ir. A gente, quando fala de perdão, a gente tem uma forma muito estranha de pensar sobre perdão. A gente só vai entender perdão na prática quando nós realmente tivermos que perdoar. Ou só vamos entender perdão na prática quando a gente recebe perdão, pedido de perdão de alguém que nos ofendeu, que nos agrediu. E aí que realmente as coisas vão ficar interessantes. Agora, o que eu e você precisamos saber sobre perdão? Tem uma frase de Martin Luther King Jr., eu gosto muito, ela diz assim: o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. O perdão faz com que coisas diferentes aconteçam. É como um catalisador, né? Você põe aquele líquido lá naquela massa, né? Dá uma reação. Quando o perdão ele é fundamentado, ele é executado, ele transforma uma situação que está caótica, promovendo o princípio de cura. Uma coisa importante: perdão não vai eliminar o problema na hora, mas vai ser o ponto de partida para poder que esse problema seja sanado. A cura começa com o perdão. O perdão vai desencadear mentalmente, fisicamente, emocionalmente um processo de cura. Você vai ver a pessoa, ainda vai estar com raiva dela? Talvez. Você vai ver a pessoa, vai estar brava com ela? Também. Mas o processo de cura começou. Você estava com raiva, a raiva vai diminuindo, o amor de Deus vai entrando, a graça vai te transformando, porque você deu o start inicial, que é o perdão. O perdão, ele começa liberando, desencadeando um efeito espiritual na sua mente. Tanto é que vários cientistas hoje estão estudando sobre isso. O efeito do perdão melhora a vida do ser humano, deixa ele mais... Até achei engraçado a pesquisa que eu estava fazendo hoje, disse que o perdão deixa a pessoa mais corada. Eu olhei para mim, eu sou uma pessoa que perdoo bastante.
Brincadeiras à parte, diz que o perdão deixa a pessoa bem, feliz, aformoseia o rosto, né, pastor Noé? Então o perdão ele vai ser o divisor de águas de transformação na nossa vida, não só como relacionamento com as pessoas, mas também como casal. Ou você já teve uma vida sem necessidade de pedir perdão? Eu recordo que fizeram uma pergunta para a esposa do Billy Graham. Você já pensou em divórcio alguma vez? Nunca, mas assassinato algumas vezes. Para você ver que não é só você que tem problemas. Todo casal tem os seus problemas, tem as suas dificuldades. Tem dia que você acorda e você quer colocar um tapete de flores para que ela saia da cama e saia andando. Mas outro dia você quer, deixa para lá. Outro dia você quer fazer outra coisa. Por quê? São situações diferentes, gente. Duas pessoas diferentes, vindas de famílias diferentes, com pensamentos diferentes, unidos no mesmo plano, colocados debaixo de um mesmo teto, como diz o pastor Cláudio Duarte, eu gosto muito dessa frase que ele diz, só Deus para fazer isso. Só Deus para unir duas pessoas diferentes, estranhas, contrárias muitas vezes, para viver no mesmo teto, debaixo da mesma observação bíblica, debaixo da mesma proposta. Porque quem criou o casamento, até eu vou dizer uma coisa aqui importante, só pode determinar a funcionalidade de um produto quem cria. E aí só tem alguém que pode dizer se o casamento está bom ou ruim. E só tem alguém que pode ajudar eu e você a melhorarmos. Esse alguém se chama o nosso Deus. É Ele que criou, Ele sabe como fazer. E como Ele sabe como fazer, Ele já deixou para nós o quê? Algumas dicas. E uma delas é a que nós estamos falando hoje, sobre o perdão. No primeiro ponto que eu quero falar com você, atente para essa frase. A melhor forma de entender o perdão é como o cancelamento de uma dívida. Quando alguém erra com você, ele se torna o seu devedor. Há uma dívida moral a ser paga. Se você perdoa essa pessoa, está dizendo a ela, você não me deve mais nada, absolutamente nada. O perdão faz com que você libere a pessoa. Até então ela está encarcerada, ela está com a dívida, porque ela agiu de uma forma que trouxe desconforto, trouxe dor, e ela está sofrendo, a pessoa que foi ofendida também está sofrendo. Quando o perdão é liberado, causa uma libertação. E isso é muito importante. Uma das frases que muitas vezes no meio de casais existe, que não pode existir, quando surge um probleminha, uma frase comum que a gente fala, põe uma pedra em cima disso. O que vai acontecendo? Uma pedra hoje, uma pedra amanhã. Não é aquela pedra de Josué não, aquela pedra de Josué é memorial. Nós vimos domingo passado. É uma pedra que vai trazendo desconforto. E tem gente, irmãos, que a vida dele já virou uma pedreira. E à medida que as pedras vão avançando, os problemas não estão sendo solucionados, eles vão sendo amontoados. Mas quando o perdão é desencadeado, ele explode todas as pedras. E o processo da cura começa a acontecer. Deus começa a fazer coisas maravilhosas, porque o perdão foi liberado. E o perdão liberado, ele vai fazer uma coisa interessante, ele vai solidificar. Que o mais lindo no perdão é que o ato de perdoar leva à solidificação do amor. À medida que você vai perdoando, você vai solidificando. Eu até coloquei uma imagem, não sei se vai dar para colocar, eu até tinha colocado pode mais um, até tinha colocado esse aí é um prédio, Burj Khalifa, 828 metros de altura, lá em Dubai. Me parece que o Toninho já esteve por lá. 828 metros de altura, é grande ou pequeno, gente? Agora, o que acontece? Um prédio ou um edifício, não sei se eu posso dizer assim, é um nome muito mais técnico, mas um prédio desse tamanho, como é que tem que ser a base dele? Aqui está dizendo aqui, que na pesquisa que eu fiz, mais de 45 mil metros cúbicos de concreto foram usados nesse fundamento. Isso representa, sabe o quê? 110 mil toneladas, feitos de concreto e aço e alicerce, enterrados a mais de 50 metros abaixo do nível do chão. Sabe por quê? A altura do prédio, para que ele possa ter a altura que ele tem, a sua base tem que ser boa. O fundamento dele tem que ser forte.
O que vai solidificar o nosso casamento, a nossa união, não é o que as pessoas estão vendo estão vendo, é o que nós estamos produzindo dentro das nossas vidas. E uma das coisas que vai fazer o nosso alicerce a ser solidificado é duas palavrinhas: o amor e o perdão. Toda vez que eu perdoo, eu estou solidificando as bases do meu relacionamento. Eu estou dizendo para outra pessoa assim: olha, você não é perfeito, eu também não sou, mas o perdão está fazendo com que a gente reconheça primeiro. Quando eu perdoo, o que eu estou fazendo? Eu estou reconhecendo que a outra pessoa errou, mas também eu também sou ser humano, do mesmo jeito eu posso errar. O perdão nivela a gente no seguinte sentido: se eu não perdoo, eu estou sendo egoísta. Se eu não perdoo, é um sinal de que o meu amor está esfriando. Falta de perdão é falta de amor. Está na Bíblia, pastor? Tá, quer ver? Abra comigo. Lucas 7, 41 e depois o 43 e 47. Olha o que o texto diz: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que pagar, nenhum dos dois tinha como pagar. Qual dele, aí diz assim: nenhum dos dois tinha com que pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Aí vem a pergunta de Jesus: qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Julgou bem, disse Jesus. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Percebeu que o perdão, ele vai desencadear o quê? O processo do amor também. Quanto mais perdão eu libero, ou quanto mais perdão eu recebo, não só isso desencadeia o processo de cura, mas também solidifica o amor na minha vida. Quando eu perdoo alguém, eu estou dizendo: eu reconheço. Aí é Deus agindo. Deus respondeu: sim. Quando eu perdoo alguém, quando eu perdoo meu cônjuge por algum motivo, ou ele me perdoa, nós dois estamos solidificando o quê? O amor no nosso lar. Se porventura alguma coisa está acontecendo que está trazendo desconforto, o perdão vai trazer o quê? O refrigério necessário, e quanto mais esse perdão for liberado, mais o amor vai crescendo. Uma das coisas que eu acho fantásticas é o reconhecimento de que a gente não é perfeito e de que a outra pessoa também não é, mas todos os dois precisam estar debaixo de um Deus perfeito, que através do perdão estabelecido por Ele, as duas pessoas que são imperfeitas vão crescendo em perfeição na pessoa bendita de Jesus, e o milagre começa a acontecer. O Espírito Santo, lá em Gálatas, quando fala do fruto do Espírito, o que é o fruto do Espírito? Nada mais é do que o Espírito Santo pegando Jesus como modelo, e ele é o caráter, né? Por isso fala caráter. Ele pega Jesus, o caráter de Jesus, e imprime o caráter de Jesus em nós. O modelo é Jesus. Então, à medida que eu vou permitindo esse modelo ser imprimido em mim pelo Espírito, situações como essa vão sendo dirimidas, vão sendo corrigidas, o perdão vai sendo estabelecido, o amor vai sendo estabelecido, a graça vai fluindo, e o que era às vezes motivo de uma discórdia, Deus começa transformando em bênção e em milagres, porque a gente começa a deixar Deus trabalhar em nós. Eu disse no início de uma live com o pastor de manhã, o problema não está no relacionamento do casal, está na pessoa. Uma frase que a gente já ouviu várias vezes aqui o pastor dizer, não só o pastor André, o pastor Felipe já falava essa frase, e o próprio pastor Samuel também falava essa frase. Geralmente, num conflito, quem é mais forte? É quem cede. A pessoa que cede é mais forte. Nem sempre aquela pessoa que briga é a mais forte. Já viu aquela frase? Eu dou um boi para entrar numa briga, mas uma boiada para não sair dela. Uma vez eu ouvi um irmão falar assim: pastor Rodolfo, eu sou crente, mas a minha mão direita, eu estou querendo converter ela também. Ah, pastor, de vez em quando dá uns 5 minutos. Gente, por causa de 5 minutos, muita coisa ruim acontece, não acontece? Sabe o que você faz? Tática de pastor Rodolfo. Como é que você faz para não dar problema? Começou a falar, você faz assim.
Hum. Uhum. 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 A água desceu. A raiva foi embora. Quando o perdão é desencadeado, querido, ele elimina todo o processo que o inimigo estava tentando levantar algo tão ruim contra você, mas quando o perdão é liberado, o inferno é destronado, a glória de Deus chega e o nome do Senhor é glorificado. Porque quando você perdoa, você está demonstrando um coração que ama. Quem perdoa demonstra um coração que ama. Porque se eu não amo, ou se eu não perdoo, desculpe, eu estou sendo egoísta. Quer ver um exemplo? Geralmente quando você pergunta para alguém assim, qual que é a diferença de amor? Alguém vai dizer, a diferença de amor, o antônimo de amor seria ódio. Não é o que as pessoas pensam? Mas na verdade o antônimo de amor é egoísmo. Porque quando eu não amo, eu estou sendo egoísta. Quando eu não perdoo, eu estou sendo egoísta. Agora, por que eu estou sendo egoísta? Eu marquei aqui, até fiz questão de marcar. O oposto de amor é egoísmo. É recusar-se a perdoar, é pôr o ego acima da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não é o perdão? Quando eu não perdoo, eu estou sendo egoísta, porque eu não estou querendo conceder a alguém aquilo que o próprio Deus já concedeu a mim. Como é que eu não vou conceder perdão a alguém se Deus já concedeu a mim? Que direito eu tenho de negar perdão, sendo que também eu sou toda hora perdoado? Como é que eu vou negar perdão se o perdão de Deus faz com que a minha vida seja liberta? Por que eu estou dizendo isso? Porque é justamente na falta do perdão que Satanás encontra ocasião para agir. Quando o casal não consegue manifestar o perdão, o diabo encontra uma ocasião para agir. Paulo tem um texto que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11. Olha o que Paulo vai dizer, que eu acho interessante o que Paulo diz. Paulo diz assim, ó, se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês. Olha o que ele vai falar agora. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós. Quando eu perdoo, eu não estou dando vantagem para o diabo. Quando eu deixo de perdoar, eu abro brecha para ele poder entrar e começar a estabelecer o processo de perturbação no meio da minha casa. Quando o diabo percebe que na casa há facilidade de perdão, ele perde a ação. Até rimou, né? Quando há ação do perdão, o diabo perde a ação. Ele não tem como entrar. Ele até acha assim, ó, agora eu entro. Quando ele vai entrar, me perdoe. Aí, agora eu vou entrar, agora eu vou arrebentar com tudo. Agora eu vou fazer... Não, quando o perdão é ministrado, nós deixamos o diabo sem ação, sem instrumentalidade para ele usar, sem aonde ele pegar, porque ele está vendo que naquela casa, naquela família, naquele relacionamento, na vida daquele casal, o perdão de Deus se estabeleceu. Eu estou sendo um pouco bem claro nesta noite, bem calmo. Eu até estou me achando estranho, mas daqui a pouco eu sou, como diz, eu vou ser a versão masculina da pastora. Eu sou desses. Daqui a pouco eu já chego lá. Mas quando você permite, amém? Quando você permite o perdão entrar, você não dá ocasião para o diabo. E o diabo, ele quer a ocasião. Eu falo por conhecimento próprio. Ou você acha que o pastor Rodolfo é santo? Então, auréola aqui. Santo Rodolfo. Não. Eu sou chato. E chato. Quem convive comigo sabe. Sou sorridente, sou alegre, sou feliz. Mas às vezes eu sou chato. Às vezes eu estou com fome, eu fico chato. Às vezes perdi o sono, eu fico chato. Às vezes até eu brigo comigo mesmo no espelho. Às vezes esse dia eu olhei no espelho, o que você está fazendo aí? Sou eu que estou aqui. Porque geralmente, gente, todo mundo tem as suas chatices, tem os seus problemas. Ou você acorda todo dia bem, a mil maravilha, vendo o passarinho azul, torcendo para o Corinthians. Ou você acorda todo dia bem. Tem dia que você não acorda bem.
Tem dia que você nem mesmo, olha que interessante, eu estou levando um tom de brincadeira, mas é sério. Tem dia que você nem mesmo se perdoa ou se aceita por alguma coisa. Porque o pior de tudo não é você emitir perdão, manifestar perdão para alguém. Sabe como é que acontece? Tem gente que tem relacionamento complicado porque ele próprio não se perdoa. Ele próprio não conseguiu ainda receber o perdão de Deus. Ele não conseguiu ainda absorver essa graça de Deus na vida dele. E como ele não absorveu isso, ele não consegue também manifestar um relacionamento saudável. Mas nessa noite, em nome de Jesus, o diabo não terá ocasião, porque na nossa vida o perdão de Deus vai se manifestar hoje, amanhã, depois de amanhã. Ou seja, vamos abrir o coração para que ele possa ministrar. Porque isso aqui, sabe o que é isso aqui, gente? Não é um sentimento, é um imperativo. Tem duas coisas que Deus deixou na Bíblia como ordem, não como opção. Deus não falou assim: se possível, ame. Se você sentir, ame o próximo. Se possível, se você sentir, perdoe aquele que te ofende. Assim não. É um imperativo, é um mandamento. Amai-vos uns, perdoai-vos uns, ou seja, isso é mandamento. E por que é mandamento? Porque se ele não deixa como mandamento, a gente não vai fazer. Sendo mandamento, já não faz. A pessoa se fosse para opção. Por isso que ele já deixou como mandamento, por quê? Para que a gente não venha a ter dúvidas do qual é o desejo, o objetivo que ele traçou, para que o nosso relacionamento possa ser saudável. Quando eu pratico, até disse com o pastor Adel de manhã, ou você tem o desejo de perdoar pessoas, você não tem desejo. A ferida foi grande, a mágoa foi grande, ele não liberou o cartão de crédito para você, ele não comprou aquela saia que você queria. Não cutuca não, pastor. É brincadeira, porque ele compra, né? Ou seja, ele não liberou as coisas para você. Mas brincadeiras à parte, queridos, às vezes nós nos magoamos por coisas até irrelevantes. Por isso que o perdão é necessário. O perdão faz com que a gente também entenda: será que a minha revolta ela é legítima? Será que realmente eu estou me sentindo magoado porque algo realmente de verdade aconteceu? Ou eu estou nós estamos vivendo agora numa fase muito complicada, onde uma boa parte das pessoas acabou incorporando um mimimi espiritual. Para tudo. Para tudo nós reclamamos, para tudo nós achamos que está ruim, para tudo nós achamos que o negócio não está legal. Aí Deus falou assim: meu filho, dá uma olhadinha. Olha quem você era lá atrás, olha quem você é hoje. Olha o que eu fiz na sua vida. Primeiramente, abra o teu coração, aceita o perdão de Deus na sua vida e viva alegre com as pessoas que estão em sua volta. Permita que o Espírito Santo de Deus trabalhe. Porque olha o que Efésios diz. Interessante isso aqui. Efésios 4, 31, 32. Paulo vai dizer: livrem-se de toda Livre-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutualmente, assim como Deus os perdoou. Percebeu que os dois verbos estão sendo usados no imperativo? Livrem-se e sejam. Deus não está colocando aqui uma sugestão, é uma ordem. Pratique isso. Tem uma música do Green, eu não sei se é Dream Green, eu gosto mais ou menos assim, que é intentional. Deus foi intencional. O amor de Deus é intencional. O amor dele também é intencional. Ele tem intenção de amar. Ele tem intenção de perdoar. Ele não ama você porque você tem qualidades. Pelo contrário, nós temos só defeitos. Mas ele tem intenção. E ele tem tanta intenção que ele enviou o seu filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Amar é uma intenção, perdoar também é intencional. Seja intencional em perdoar, seja intencional em amar. Eu não quero, mas faça. Já viu, esses dias eu estava vendo, estava legal, até vou sugerir pastor comprar a camisa da amizade. Já viu aquela camisão grandona? A crente brigou na igreja, pôs os dois dentro da camisa. Porque é perdão. Eu não estou querendo, mas é perdão. Perdão é intencional, gente. Se você não tiver intenção de perdoar, você nunca vai perdoar.
Eu sei porque eu sou caçula de 5 irmãos: Ronaldo, Romero, Gomes, Rodolfo e Ronas. 5, é tanto nome, tanto R. Na escola nós éramos Jackson 5. Na década de 70 a gente tinha um cabelão assim, a gente a gente dançava, o negócio é que agora é outro nível. E você acha que a gente não brigava como criança? Bastante. A gente brigava. Tinha dia que a gente ficava bravo um com os outros, mas nós fomos criados dentro de uma esfera de unidade em que a minha mãe e meu pai não aceitavam a gente brigar um com o outro. Irmão não briga. E quando um brigava, enquanto um não se consertava com o outro, não saía da sala. Porque era intencional. Pedir perdão era algo intencional. Eu lembro que o nosso pai está gravando, depois a gente edita. Eu vou falar hoje. Eu apanhei do meu pai uma vez só na vida, para nunca mais. Nós estávamos todos brincando assim no corredor de casa, pastor. Bolinha de gude, Paulo. Só porque o irmão meu falou assim: cuidado aí, ladrão. Meu pai levantou devagarzinho da sala, fechou o portão do corredor, deu a volta, pastor Noé. Aí pegou todo mundo com ripa. Pensa num negócio forte. E ele falou assim: dentro da minha casa eu não aceito o irmão chamar outro de ladrão. Pede perdão. Que o perdão era Agora eu pergunto para você: se eu, quando não tinha Jesus, já era intencional pedir perdão, ainda mais que o Espírito Santo de Deus na minha vida, não vou pedir? Se o Espírito Santo está na minha vida, Ele vai me impulsionar a perdoar e também aceitar o quê? O perdão. Porque às vezes a gente também é orgulhoso, sabia? O problema muitas vezes não é você pedir perdão, é você às vezes ser ofendido e a pessoa querer pedir perdão para você e você recusar o perdão. Você não dá o perdão. Isso também é errado. Por isso que é um mandamento. Só que vai apertar um pouco mais. Quando você trata de casais, o perdão não é só um mandamento, ele é um mandamento com junção de sacrifício. Ok? O perdão é um mandamento com junção de sacrifício. Como? Há 2 aspectos fundamentais do perdão. O primeiro, o amor, e o segundo, o sacrifício. Onde eu vejo isso, pastor? Abra comigo Efésios 5. Olha que interessante. Efésios 5, verso 1 e o versículo de número 2. Olha o que o texto vai dizer. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor. Primeiramente, vivam em quê, irmãos? Como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício de aroma agradável. Percebeu? Ele amou e se entregou. Ele não só amou, mas a atitude de amor dele foi tão forte que ele se entregou. Qual é a forma que Jesus mostrou que amou a mim e você? Se entregando. Quando eu perdoo, eu não estou só apenas amando, eu estou me sacrificando as minhas vontades, os meus desejos, o meu temperamento, a minha raiva. Eu estou dizendo, tudo isso que eu estou sentindo, eu vou colocar de lado, eu vou sacrificar isso para um bem maior, que é o perdão. Eu vou deixar que todo esse sentimento que está em mim, em ebulição, não evolua, mas que a partir de agora, de forma intencional, eu vou pedir perdão, eu vou conceder perdão, para que toda essa ação seja barrada, para que toda essa ação seja neutralizada, porque eu tenho a responsabilidade de cortar o ciclo do problema. Há uma história que eu acho interessante, que eu li uma vez, muitos anos atrás, num livro de crianças. Eu estava folheando um livro de crianças e contou-se a seguinte história, que teve um dia que o rapaz estava voltando do serviço e ele, quase chegando perto de casa, ele encontrou-se com um cachorro e o cachorro mordeu a perna dele. E ele ficou tão bravo que ele foi mancando e ele passa perto de um homem. E esse homem passa perto dele, ele está tão com raiva que ele empurrou esse homem caiu e machucou. Aí vem o pessoal da ambulância, pega esse homem, leva. Quando esse homem está na ambulância, machucado,
porque havia sido empurrado. Esse homem nervoso, porque não queria estar ali, xinga os profissionais, e os profissionais também ficam nervosos com ele, e dá uma injeção para ele, um sossega-leão. Aí o profissional chega em casa já com a cabeça quente, dizendo, olha, hoje eu peguei um paciente tão ruim, que eu tive que dar um sossega-leão nele. E nisso, ele briga com a esposa, porque a janta não está pronta. A esposa, por sua vez, ficou brava, olha, em vez de chegar aqui e agradecer que a janta está pronta, que não está pronta, mas está fazendo, ele está reclamando, sabe uma coisa? Vou fazer mais nada, desligou o fogão. E ele vai ver se tem comida, não tem comida pronta, ele briga com ela. E nisso, ela xinga a filha. A filha, por sua vez, fica brava e chuta o cachorro. E o cachorro vai e morde ele. Moral da história, sabe que era o cachorro no começo da história? Era o da casa dele. É um ciclo. Moral da história, quem quebra esse ciclo? Aí na segunda historinha está assim, quando ele chega em casa, ele trata bem a esposa, ele exalta o que ela está fazendo, e ela pergunta, o que aconteceu com você? Eu tive um dia muito pesado, mas louvo a Deus que eu estou em casa. Naquele momento, sabe o que ele faz? Ele quebra o perdão quebra o ciclo. Quando você perdoa, você quebra um ciclo de desavenças. Quando você perdoa, você quebra um ciclo. Já percebeu quando começa a falar, como começa a discussão? Eu não sei você, às vezes, eu quando novo de casado, hoje eu tenho 25 anos de casado. Mas eu quando novo de casado, o negócio era feio. Porque é normal, a gente falava, um fala, o outro fala. Um fala, o outro fala. Aí o outro que fala quer falar mais. A outro que falou mais quer falar mais um pouquinho. Né? E vai falando. Vai falando, vai falando, vai falando, falando. E eu que acredito, aí teve um dia, vou revelar agora. Por isso que eu estou caçando, eu vou revelar agora o negócio. Teve um dia que a gente estava em casa, e a discussão estava forte. Ela só não nos chamou de preto, o resto, brincadeira. Mas o negócio foi forte. Porque se ela chamasse, ia ser demais. Brincadeira. Só sei que a discussão foi forte em casa. Foi forte. E nisso ali, tal, a discussão vai, a discussão vem. A gente era novo de casado. A gente morava na Vila Industrial, perto da linha do trem. Aí, de repente, ali cessou aquela discussão. E eu fui descer da cama para ir no banheiro. E eu disse assim, Lídia, presta a sua muleta para mim. Aquela pessoa quer pegar a muleta para atacar na cabeça dela. Mas sabe quando eu estava descendo da cama, sabe uma coisa que eu senti? Eu senti alguma coisa. E eu peguei a muleta, no escuro. No que eu peguei a muleta, eu joguei a muleta assim no chão, e eu vi que a muleta não fez aquele barulho no chão. Fez um barulho que amorteceu em alguma coisa. Nisso eu pedi, dá outra muleta. E nisso já tinha acendido a luz. Quando ela perguntou, o que está acontecendo? Eu falei, não, dá outra muleta, porque se eu falo, ela ia ficar desesperada. Quando eu peguei outra muleta, que eu coloquei outra muleta, prendi o rabo. Então uma cobra coral debaixo da nossa cama. E se morresse os dois, morresse os dois desavenças? O que eu estou querendo dizer com isso, com essa história? Às vezes o inimigo está se instalando na nossa casa, a gente sem perceber. Porque as desavenças não estão sendo cortadas. E como é que eu corto isso, pastor? Perdão. 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 Está difícil? Perdão. Eu não aceitei o que você fez. Já resolve logo e peça Por isso que a Bíblia diz, não deixa o sol, né, se apagar no meio da sua ira. Eu não sei se você está entendendo, eu tenho certeza que você está entendendo. Deus está querendo saber fazer o que de nossas vidas nesse início de ano? A gente começar a pensar um pouco mais nesses assuntos tão simples, mas por não ser pensados, acabam se tornando algo sem prática. E se tem uma das coisas que potencializou as desavenças, foi o período de quarentena. No período de quarentena, o que teve de casais com problemas, sabe por quê? Começou realmente a ver o quê? Coisas que não via porque estavam separados. Um trabalhava de dia, outro trabalhava de noite, os horários não batiam. Começou a conviver, os problemas começaram a surgir. Mas surgindo os problemas, o que tem que ser feito? Usar o manual. E o que o manual diz? Perdoe, ame, abrace, reconcilie. Quando a gente usa o manual, as coisas começam a acontecer. Porque o perdão, queridos, ele não é um merecimento. Ninguém merece ser perdoado.
Então por que eu perdoo então, pessoal? Se ninguém merece ser perdoado, por que eu perdoo? O perdão não tem a ver com merecimento, tem a ver com mandamento. Então eu não perdoo o meu cônjuge porque ele merece. Ele também não me perdoa porque eu mereço. Ele perdoa porque é mandamento. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 23, 33, 37. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse, Pai, olha o que Jesus está dizendo na cruz. Se tem alguém que tinha direito e autoridade para condenar todo mundo, é Jesus, sim ou não? Ele é santo, não tem pecado. Mas mesmo ele na posição que ele está, santo, sem pecado, na condição de condenar todos, olha o que ele diz na cruz, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Ou seja, eles não merecem, mas dá perdão para eles. Eles não merecem, mas conceda para eles perdão, porque eles não estão entendendo. Quando eu não perdoo baseado no merecimento, eu perdoo baseado no que Jesus já fez por mim na cruz do Calvário, porque eu também não mereço. Se a gente for colocar no papel sobre merecimento, ninguém tem. Todos nós temos falhas, sim ou não? Nós temos. Se for querer pontuar falhas de um de outro, todos nós teremos falhas. Então por que a gente perdoa, pastor? Porque Jesus nos ensinou a perdoar, Ele nos perdoou primeiro, e o perdão não tem a ver com merecimento, tem a ver com a graça de Deus inundando a nossa vida. Agora, o que nos motiva a perdoar? É a graça de Deus. Quando eu entendo a graça de Deus, eu perdoo. Eu perdoo baseado não naquilo que eu sinto, eu perdoo baseado naquilo que eu sei. Você pode repetir a frase comigo? Eu perdoo não baseado naquilo que sinto, mas naquilo que sei. O pastor ontem pregou sobre Jó, aqui. E quando ele estava pregando sobre Jó, me veio à mente a frase que Jó diz. Jó está passando o momento mais trágico da vida dele. Ele perdeu filhos, ele perdeu gado, ele perdeu riqueza, ele perdeu a sua própria saúde, ele pegou em cacos de telha, começou a coçar suas chagas que eram, e olha que até uma expressão que a Bíblia diz, chagas purulentas, ou seja, algo realmente repulsivo. O cachorro vinha e lambia as suas feridas, o estado de Jó era caótico, mas olha a frase que ele diz, eu bem sei que o meu Redentor vive. Jó está praticando o que ele sente ou o que ele sabe? Ele falou assim, eu sei que eu estou sentindo que o meu Redentor vive. Não, se for dependesse do que ele está sentindo, ele ia blasfemar. Mas ele falou aquilo que ele sabia. O que você sabe é maior do que você sente. Se você sabe que perdoar é certo, perdoe, mesmo não sentindo. Então perdão não tem a ver com sentimento, tem a ver com mandamento. Então se eu sei, eu tenho que fazer. Ah, não estou sentindo, não importa. Importa que você sabe que tem que fazer. E se você sabe, faça. E fazendo, o milagre vai acontecer. E fazendo, a vitória vai chegar. E fazendo, Deus vai restaurar o processo e você vai cantando da vitória. Não é o que você sente, é o que você sabe. Daniel 9:9, Daniel, quando estava orando pelo povo de Israel, olha o que Daniel diz. Eu gosto dessa frase de Daniel, capítulo de Daniel, verso 9, verso 9, 9:9. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador, apesar de termos sido rebeldes. Mesmo nós sendo rebeldes, o Senhor nos perdoou. Por quê? Ele é intencional. Deus fez uma promessa a Abraão, a Isaac e a Jacó. Quando Deus faz a promessa para Abraão, geralmente quando se faz uma aliança, tem que ter 3 partes. As 2 partes interessadas e uma terceira que vai mediar essa aliança. Mas quando Deus faz a aliança com Abraão, tinha alguém maior do que Deus? Não. Então ele faz a aliança no nome dele mesmo. E por causa disso Israel está até hoje vivo, sabe por quê? A aliança que Deus fez nunca morre, é intencional. Ele teve intenção de fazer isso. O povo não está abençoado porque o povo é bom. Tanto é que quando você lê em Deuteronômio, em Josué, que é o texto que nós estamos lendo, estudando na escola dominical, o próprio Deus disse em Deuteronômio 8, quando vocês chegarem em Canaã, vocês encontrarão lá 7 nações maiores e mais poderosas do que vocês. Tudo que é eu está lá, Gigazeus, Jebuseus, Eveus, 7 nações mais poderosas e mais fortes do que vocês. Olha que interessante que Deus vai lá em Deuteronômio 8. Quando vocês chegarem lá, não se esqueçam de quem está colocando vocês lá, sou eu.
É eu que estou colocando vocês lá. Sabe por quê? Por amor a Abraão, por amor a Isaac, por amor a Jacó. Ou seja, é intencional. Eu estou abençoando vocês porque é intencional. Eu quero dar essa terra para vocês. Quem está dando sou eu. Querido, tem coisas que Deus faz que não é por... coisas não, tudo que Deus faz não é por merecimento nosso, é a intenção dele de nos abençoar. E quando ele nos abençoa, a única coisa que ele requer de nós, sabe o quê? Reconhecimento. Então o perdão é uma atitude que eu tenho que fazer como reconhecimento do que ele já fez na minha vida. Quando eu perdoo, eu estou dizendo, eu reconheço, eu estou perdoando, sabe por quê? Porque eu reconheço que também eu sou falho, e um dia Deus também perdoa os meus pecados, eu também tenho dever de fazer isso. Não é uma opção, é dever. Quem sou eu para dizer que Deus errou? Quando eu não manifesto o perdão, eu estou dizendo, Deus errou. E se Deus errou, o que eu estou fazendo aqui? Se eu estou aqui porque eu recebi perdão dele. E se eu recebi perdão dele, conforme o pastor disse ontem, com muita propriedade, eu tenho que olhar a vida que eu estou vivendo agora, vivê-la olhando para frente, mas nunca esquecendo do que aconteceu lá atrás, porque lá atrás ele me perdoou, lá atrás ele me regenerou, lá atrás ele me salvou, lá atrás ele me conduziu e me levou até onde eu estou, para que através da minha vida, o meu cônjuge, as pessoas que estão em minha volta, recebam da parte de Deus, através de mim, as vitórias e as bênçãos que ele introduziu na minha vida. Então nessa noite, vamos sair daqui com mais clareza do que nós já temos, que o perdão vale a pena, o perdão vai fazer algo especial na nossa vida. Por isso que eu coloquei no ponto 5 aqui, perdão, saber e não sentir, é o que Jó disse. E o que vai chamar a atenção, queridos, eu deixei até marcado aqui, para a gente poder fazer uma revisão. E o que eu estou falando aqui, eu não estou falando nada que você não saiba, ou que você já não tenha lido, mas que muitas vezes a gente perde porque a gente não relembra, ou a gente não permite o Espírito de Deus trabalhar em nossa vida de tal forma que a gente venha relembrar daquilo que Deus estabeleceu na nossa vida. Eu coloquei um último ponto aqui para a gente poder meditar sobre esse assunto e para a gente caminhar para o final, no nome do Senhor Jesus, e eu louvar a Deus por essa chuva, porque você não vai embora enquanto eu não terminar, mas é coisa de Deus isso. É que eu fiz um telão bonitinho, mas a letra talvez, dá para ler? Põe a letra aí para mim, vai. Primeira coisa, nós fomos perdoados, e se nós somos perdoados, nós não podemos negar o perdão para ninguém. Eu queria que você abrisse comigo, se for possível. Depois eu vou estar disponibilizando esse PowerPoint para todos vocês que estão aqui nessa noite. Abra comigo, por favor, Colossenses 2, verso 13 e 15. Alguém que está aí, algum dos casais pode ler para nós? Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 15. Isso é para fixar o que nós aprendemos até agora. Colossenses 2, versos 13 e 15. Se alguém achou que ia ler, ou eu mesmo leio aqui por causa do barulho da chuva. Então, Colossenses 2, versículo de número 13 ao 15 diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Jesus perdoou os nossos pecados, ele expôs a nossa dívida. Está vendo essa dívida? Está paga na cruz do Calvário. Quando você perdoa, você está dizendo para Satanás: Satanás, a dívida está paga. Eu não estou mais encarcerando aquela pessoa. Aquela pessoa não, quando eu perdoo, eu estou liberando aquela pessoa das mãos do inimigo. E quando eu perdoo, não só estou liberando aquela pessoa das mãos do inimigo, mas estou me liberando da atormentação. Porque quando eu não perdoo, eu sou o quê? De acordo com a Bíblia?
sou atormentado. O texto que nós lemos no início da nossa reunião, continuando a leitura dele, aquele credor, aquele servo que chegou para o dono, para o seu senhor, e pediu clemência, e ele perdoou, na continuidade do texto, você vai ler que ele agora, quando ele sai da presença do seu senhor, perdoado a sua dívida, ele sai e ele encontra um conservo, ele encontra agora um servo dele, que devia menos do que ele devia, e em vez de ele praticar a mesma coisa que ele recebeu, sabe o que ele fez? Ele estrangulou, pegou no pescoço e disse: tem que pagar minha dívida. Ele não agiu com a mesma misericórdia com que ele foi atingido. Aí o dono, o senhor, soube disso, mandou chamá-lo a hora, encerra na prisão, e os atormentadores vão te atormentar até que você pague o último centavo da dívida. Quando eu não perdoo, eu estou dando liberdade para o inimigo me atormentar. Quer viver bem? Perdoe. Quer viver tranquilo? Perdoe. Esses dias me perguntaram assim: pastor, como é que você consegue viver feliz? É que eu perdoo. Já passei tanta coisa na minha vida na igreja. Se eu for querer ficar pensando no que eu já passei, eu não perdoo ninguém. Mas acontece, Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Quando você perdoa, você não permite os atormentadores ficarem na sua cabeça. Quando você perdoa o seu cônjuge, quando você perdoa o seu parceiro, o casal, você permite que os dois vivam com tranquilidade e o nome do Senhor seja glorificado. Então, nessa noite, não permita que perturbações assolem você e a sua família, mas assim como você foi perdoado, perdoe. Outra coisa, o perdão restaura relacionamentos quebrados. Você lembra de José, capítulo 50 de Gênesis? Depois que ele passa por tudo que ele passou, o pastor até falou aqui no culto passado, o PPP, né? José passou pelo PPP. Até chegar no calabouço, até chegar na prisão, mas depois ele foi para o palácio. Mas depois de tudo que ele passou, ele poderia ter nutrido no coração dele um rancor? Sim. Poderia ter nutrido no coração dele uma raiva contra os seus irmãos? Com certeza. Mas à medida que ele vai passando as provações, ele vai entendendo o quê? Tudo que eu passei foi usado por Deus para moldar o meu caráter e me colocar onde eu estou agora. E quando ele encontra os irmãos, ele diz: olha, não foi vocês que me enviaram para cá, mas Deus que me enviou para que hoje eu pudesse ser canal de bênção para preservar vocês da fome. Ou seja, o perdão que José manifesta para os irmãos quebra um ciclo. Porque talvez alguém pensasse assim: não, agora José tem gente na mão, ele vai matar todo mundo. Agora ele é governador do Egito, ele tem poder de matar todo mundo. Mas naquela casa, naquele ambiente, o amor se instaurou, sabe por quê? Porque o perdão foi manifestado. Quando o perdão é manifestado, quebra todo o processo destrutivo e se instala toda a bênção de Deus. Outra coisa, o perdão é um caminho para o amor. O perdão procede o quê? Cura. Quando você perdoa, a cura vem. Primeiro na alma, também no corpo. Pode perceber, pessoas amarguradas que não perdoam, elas sofrem não só na alma, mas os problemas que ela tem na alma se refletem no seu corpo. O físico dessa pessoa começa a sentir os efeitos da falta do perdão. Quando o perdão é manifestado, há uma grande festa, há uma grande restauração. Por isso que Jesus, quando chegava para as pessoas, qual é a frase que Jesus mais falava para as pessoas quando vinha até ele? Perdoado estão os teus pecados. O paralítico, quando chegou lá carregado por 4, qual era a intenção dos 4? Que chegasse ali, Jesus colocasse a mão no paralítico e ele andasse. Essa era a intenção deles. Mas quando eles abaixam o amigo deles até Jesus, a primeira frase que Jesus diz: perdoado estão os teus pecados. Porque o benefício do perdão é muito maior do que o benefício de uma cura física. Tem pessoas que estão saudáveis fisicamente, mas destruídas emocionalmente por causa de falta de perdão. Quando o perdão é manifestado, todo o processo começa, a vitória começa, a bênção começa, a alegria começa a brotar. Como diz Jó, né? Pode uma árvore, depois de cortada, voltar a viver? Pode. Quando o perdão é manifestado, tudo volta de novo, tudo volta a brotar de novo, a alegria volta a brotar de novo, a bênção do Senhor volta a brotar de novo. E por último, queridos, Levítico 19 e 18 diz, para não buscar vingança, mas perdoar. Está lá em Levítico 19, verso 18. Eu quero ler com você na íntegra, para a gente poder orar.
Levítico 19, versículo 18, diz o texto: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Permita que o perdão de Deus primeiro inunde você, e depois, através de você, o perdão que seja desencadeado para pessoas que estão do seu lado, para o seu cônjuge, para as pessoas que estão do seu lado. Permita que esse perdão de Deus não seja apenas uma teoria, algo que você aprendeu lendo a Bíblia, mas algo que está sendo praticado dia após dia. Permita que o perdão de Deus seja o árbitro que vai comandar toda a estrutura da sua vida. E uma vez que esse perdão ele é manifestado, o amor de Deus se instala e a graça do Senhor começa a acontecer. Uma professora perguntou para um menino, fazendo uma pergunta na sala: quem aqui conhece o inferno? E o menininho levanta a mão e diz: eu conheço, professora. Aonde? Lá em casa. Minha mãe é uma diaba e meu pai é um diabão. Por quê? Porque todo dia briga, discórdia. Passados-se alguns meses, a professora faz a mesma pergunta na sala: quem aqui conhece o céu? E o mesmo menino levanta a mão lá no fundo: eu, professora, o céu é lá em casa. Mas como assim? Alguns meses atrás você falou que lá era o inferno? Era, mas Jesus entrou em casa, e ele entrando em casa entrou o perdão, e agora na minha casa é um pedacinho do céu. Quando Jesus entra, quando o perdão entra, tudo se modifica.